Ok, 6 e 6, domingo, 8 de fevereiro, mês do carnaval a partir do dia 17. Dia 17 é a terça-feira gorda, certo? Então você tem que pegar o 12, você tem que pegar o 11, você tem que pegar o 10, você tem que pegar o 9. Eu não sei que dia cai, é o dia 9, não sei se é sexta-feira. Mas enfim, mas o pessoal já caiu na folia, sabe, nas cidades onde não se tem desfile, tipo Salvador, é tipicamente Salvador, tá certo? Em São Paulo, ali tá o Alceu Valença, tá aquela outra mulher, aquela baiana, não lembro o nome dela agora, tá todo mundo ali em São Paulo, no Ibirapuera, fazendo ali, sabe, cordão de foliões, tá certo? Toma aqui um achocolatado. Eu quis quente, meti no micro-ondas aí depois de feito. Um achocolatado que quando eu tô fazendo eu me lembro dos alquimistas que faziam aquelas misturas na Idade Média. Aquelas misturas, ou então os bruxos e as bruxas que fazem aquelas fusões, como é que chama? É aquelas fusões pro intestino. Não é fusão, é qualquer coisa assim de ervas. Se ferve um bocado de coisa, se joga para dentro, sabe, na falta de Epocler, na falta de Buscopan, tá certo? Remédios pro fígado, essas coisas assim. Eu vou pedir licença aqui para Guma e vou me adiantar, vou adiantar meu lado, vou primeiro ali pro X, quero ver um post que eu fiz. A minha cabeça assim, sabe, tá... Ontem o Flamengo jogou, meteu uma goleada no... Como é que chama aquele time? Aquele time é o Sampaio Correia. Tem um time aqui no Maranhão, aqui perto de nós, é chamado Sampaio Correia. Eu não sei de que cidade é o Sampaio Correia. E agora apareceu esse time lá no Rio de Janeiro. E ontem levou uma pichotada de 7-1. Mas esses times, eles têm... A missão desses times é essa mesmo, levar pichotada, certo? Levar surra. E lá para a ilha ali do outro lado aqui, sabe, do Guamá, do Combu, tem uma ilha que é chamada Combu. Outro dia estiveram por aqui, no tempo da COP, artistas e fizeram shows para aquelas bandas ali do Combu. Tem vários igarapés e braços de rios. Esses braços de rios a gente chama de furos, tá certo? Paraná, aí no nacional e no local, no regional aqui e no local ali no Xingu a gente chama de furo. Eu não sei se em outros lugares chamam de furo, eu não sei por que chamam de furo. Mas furos são desvios. Uma vez eu comprei uma voadeira. Mestre filho de Ernesto, meu avô foi motorista, mas ele veio aí da pobreza, certo? Caboclo ali criado na localidade Cachoeira, tá certo? Ali no município de São Félix, que foi para lá que o Ernesto, o pai dele, foi e viviam por ali, não sei até que tempo viveram, não sei. Não estudou e aprendeu a profissão de motorista com o irmão dele, Bibil. E com isso ele sobreviveu, com isso ele teve carteira de trabalho, com isso contribuiu com o INSS, com o INAMPS na época, eu acho. Eu não sei se já na época tinha cadastro nacional e de registro desses dados aí de contribuição de trabalhador, de contribuição previdenciária. Meu danado aqui tomando achocolatado. Aí eu só sei dizer que esse mestre aí... O que é que tem um mestre mesmo, hein? Eu não sei o que eu ia falar do mestre.
Ah, não lembro mais. Mas deixa pra lá então. Eu vou entrar aqui no X que é melhor, tá certo? Eu vou pedir licença aqui para Guma e vou adiantar meu lado aqui que é melhor. Dar uma batida aqui no Note, romper aqui o login, tá certo? E fazer aqui uma atualização do histórico. Porque ontem, sim, eu falava do Flamengo, do Sampaio Corrêa, que levou uma pichotada de 7-1, e eu estava dizendo que o destino desses times pequenos é fazerem parte de um campeonato. Esse campeonato é um movimento econômico, certo? É um movimento que empresários do esporte, do mundo do desporto, do futebol, no caso, tá certo? Promovem. E veja que lá em Brasília tem um empresário, é o Luiz Estevão, que é dono de 5 times de futebol, dos principais times do Distrito Federal, vê se pode, inclusive do Brasília. E a filha dele é técnica, parece, de um desses times aí. O cara movimenta desde a Série D lá em Brasília, desde times da Série D aos times da Série A, tá certo? E ele está por trás das principais organizações aí de futebol. Esse cara me parece é um empresário da construção civil e teve um juiz chamado. Como é que chamava o juiz? O apelido dele era Lalau, o Nicolau da Silva Neto ou qualquer coisa assim, um juiz do trabalho, certo? E se puseram a construir, não sei se foi em São Paulo, um prédio aí, sabe, para o Tribunal Regional do Trabalho, tá certo? E eles fizeram ali, sabe, molecagem, tá certo? E fraudaram contratos, aquela coisa todas, e foram descobertos, certo? E esse cara aí, esse tal de Luiz Estevão, foi processado. O Lalau também foi, o Nicolau, tá certo? E não sei o que aconteceu com o Nicolau, se ele chegou a puxar cana, eu não sei, se ele perdeu o cargo de juiz, eu não sei. Sei que o Luiz Estevão foi processado e vinha ali, sabe, adiando o processo, entrando com recursos sobre recursos, recursos sobre recursos. Aí o que aconteceu foi que o Toffoli, o José Dias Toffoli, José Antônio Dias Toffoli, ministro do Supremo, resolveu, sabe, parar com a brincadeira e mandou recolher o cara, tá certo? O Luiz Estevão. O Luiz Estevão jamais aceitou isso, jurou morte para o Toffoli, aquela coisa toda. O Bolsonaro, quando, no primeiro Natal dele, não sei se foi no primeiro Natal, naquele período que ele, não sei se precisava do Natal, sabe, para conceder perdão para ele, tá certo? Sei que ele perdoou o fato criminoso dele e ele foi liberado, foi saído da cadeia, ele estava na Papuda. Lá na Papuda ele promoveu reforma para melhorar lá o espaço para ele ficar lá a temporada que ele teve que ficar, tá certo? Mas foi o Bolsonaro que promoveu um perdão, tá certo? E ele saiu da cana. E o Bolsonaro hoje, como aprendeu a conhecer essa história de perdão, anistia, essas coisas todas, ele está querendo que alguém aí, sabe, o perdoe, tá certo? Eles quiseram criar uma lei pelo Congresso, tá certo? Essa lei está empacada lá. E agora eles estão batalhando aí para que o Flávio, filho dele, estou falando do Bolsonaro, Flávio, filho dele, consiga aí, sabe, concorrer a presidente e se eleger, tá certo? E para praticar, quem sabe, o primeiro ato dele, como fez o Trump nos Estados Unidos. O Trump, sabe, o Biden fez a mesma coisa, rapaz, sabe? De perdoar, sabe, de anistiar ali, sabe, os criminosos. No caso do Trump, ele anistiou todos os subversivos, todos os golpistas que quiseram em 2020, eu acho que foi em 2020, ou foi em 2021, em 6 de janeiro de 2021. A eleição foi de 2020 e em 6 de janeiro, quando o Congresso estava reunido ali, sabe, para ali estava reunido para decretar ali, sabe, o Biden presidente, aquela coisa toda. E aí o Trump inflamou ali os partidários dele para invadirem o Congresso deles lá. Como é que chama o Congresso? Tem um nome aí.
e morreu gente, aquela coisa toda, aí houve processo, e o cara agora, quando ele se, né, confirmou como presidente, estou falando do Trump agora, ele perdoou todo mundo, colocou todo mundo fora. Mas o Bannon foi um cara que foi processado, foi condenado, eu não sei se ele foi recolhido, e também foi um dos caras perdoado por ele, essas coisas assim. Bannon que está por trás de tudo isso que o Trump está fazendo agora. O Ben é um cara do mundo do marketing. Ele se meteu aí a mexer com os algoritmos, ele fundou uma empresa, Cambridge Analytica, e colocou técnicos ali para operar para ele. E ele conseguiu, não sei como, não sei bem a história, mas tem uma ligação com o Zuckerberg, eu acho, com o Facebook, onde ele se apropria dos dados e não sei bem como é que foi isso aí, a Cambridge Analytica, tá certo? Então o Ben é um cara aí, sabe, que domina o mundo aí dessa magia, da magia do algoritmo, e ele fica incentivando, é um cara então que domina a palavra, domina um discurso, eu penso que ele seja um sofista, talvez eu chame Bannon de Bannon o sofista Bannon, tá certo? Eu acho que eu vou chamar esse vídeo de sofista Bannon, então já vou parar por aqui, mentira. Mas eu acho que eu vou chamar esse vídeo de sofista Bannon. Tipo assim, é o sofista Bannon. Para justamente lembrar que esse cara é um cara da linguagem, um cara da comunicação social. É um cara que está por dentro aí, sabe, do discurso da magia. Porque, assim, o João Castro, João César de Castro Rocha, um professor de literatura, me parece que o curso básico dele, eu não sei se é letras, eu não sei se é história, mas é que ele se põe aí a fazer aí a análise da conjuntura do mundo, da geopolítica e da política, a partir de conceitos literários, a partir de conhecimentos da literatura. Aí ele mistura com a história e aquela coisa toda. É um cara, é um polimata, o João. E a especialidade dele é o Shakespeare, mas ele fala também do Machado de Assis, mas ele fala de um bocado de gente, para cara que nem você, nem pensa que ele sabe, que ele conhece todo mundo. Ele tem um filho chamado Vicente, que eu acho que vai no mesmo caminho, o moleque tem 7 anos, parece. Vai no mesmo caminho. E ele fala das especificidades dos seres humanos, rapaz, sabe? Deus, quando fez os seres humanos, acho que o que ele deu para ele foi a palavra. Na Bíblia fala disso, parla, fala. Olha aí, toma o jardim aí, dá nome para as coisas e os bichos do jardim aí do Éden. Vai lá, fala aí. Tá certo? Eu tô aqui fazendo aqui, sabe, uma interpretação do que possa ter acontecido, mas assim, sabe, o que o Deus ali da Mesopotâmia deu pro Adão foi o dom da fala, que é a última tecnologia. Pro leão ele deu aquela juba medonha, aqueles dentões, os músculos, certo? Ali, sabe, os músculos de um leão de 400 quilos, aquela coisa medonha. Só no peso, rapaz, ele já sufoca, sabe? Ele já sufoca a presa, certo? A leoa nem se fala. Para a leoa ele deu a ferocidade em dobro, sabe? A ferocidade do leão em dobro, certo? E colocou um bocado de outros bichos selvagens ali, sabe? Para as cobras gigantes, sabe? Ele deu ali músculos intensos, sabe? Que ela sintoniza, sabe? No corpo da presa ali, rapaz, sufoca, quebra as costelas, quebra todos os ossos, sabe? E os ossos furam o pulmão, tá certo? E furando o pulmão não tem jeito, não tem ar, tá certo? Aí a presa morre. Em geral são mamíferos também. São animais, seres respiradores, aí fudeu, fudeu. Terminando aqui de tomar meu achocolatado, que estava bom, por sinal. Além do leite, eu coloco Nescafé. O leite não é da Nestlé, tá certo? Eu fui num leite alternativo aí. Mas eu uso Nescafé granulado. Nescafé é um café granulado, certo? Aí uso um Nescau, tá certo?
coloca um pouco de açúcar. Alguém já disse: rapaz, ninguém coloca açúcar no Nescau, não. Mas como eu uso café, tá certo? Para não ficar amargo, eu pego e coloco um pouco de sal, de açúcar. Estou trabalhando também com aquele açúcar mascavo, tá certo? Para ver se diminui um pouco aí desse açúcar que a gente come, aí, industrializado. A história do açúcar mascavo, rapaz, é que quando se faz o moer da cana, tá certo? Se tira ali por cima, ou não sei como é que faz ali, sabe? Eu não sei se eles fazem uma coação, uma coagem, um coado, sabe? Aí, ali, sabe? E tiram aquela coisa que está em cima do que foi ali, do caldo de cana, tá certo? Eu não sei como é que é isso aí. E aquilo ali seca e vira o que a gente chama de. Como é que a gente chama, hein? O pessoal gosta, rapaz, esse pessoal que come, gosta de comer torresmo, gosta de comer essas comidas aí do campo, as comidas aí das caminhadas, o feijão tropeiro, aquela coisa toda, tá certo? Eles comem a rapadura, rapaz, sabe? A rapadura. No Nordeste tem muita rapadura. Lá na minha cidade tinha rapadura. Meu pai de vez em quando chegava com um pote de mel e rapadura, tá certo? O mel é extraído, eram uns potinhos de barro assim. Aqui em Belém vendia. Não sei se lá no Ver o Peso vende. Mas é uns potes de barro, assim, uns potes assim por 1 litro, certo? E dentro vem cheio de mel, a gente come aquilo, rapaz, mas estraga os dentes, rapaz, sabe? Porque o açúcar, ele é foda. Eu conheci, rapaz, um morador numa comunidade lá, lá na colônia, certo? Que foi o lugar onde eu fiz noviciado. E tinha uma comunidade, e esse noviciado, rapaz, esse prédio ficava dentro de um canavial, vê se pode. Eu não sei como é que era essa relação aí, sabe? E a própria colônia, eu acho que era uma comunidade ali de trabalhadores que trabalhavam no canavial, não sei. Nos sábados a gente ia lá para a sede da usina de açúcar, que era do dono desse canavial aí, sabe? E lá o padre celebrava a missa, eu não lembro o nome do padre, olha. Vinha um jipe bandeirante mandado pela usina pegar o padre, sabe? E eu ia porque eu era o tocador de violão, tá certo? Puxador de cantos. E ia mais outros aí, sabe? E assim, uns 2 ou 3 seminaristas, eu acho, ali para dar força no ritual, tá certo? E, e havia lá, rapaz, um cara, sabe? E ele não tinha mais os dentes da frente, os incisivos, tá certo? Ele perdeu pra cana, de tanto chupar cana, tá certo? Não tinha comida, ele ia no canavial aí no quintal, sabe? Cortava um pedaço ali, tirava ali a casca, raspava ali, tá certo? Cortava em palitos, tá certo? Ficava mascando, ele ficava mascando. E fazendo isso todo dia, rapaz, fazendo isso todo dia, todo dia, todo dia. Aí, pô, não tem jeito, os dentes vão apodrecendo, tá certo? Aí, sabe, a cárie toma conta, tá certo? Porra, é foda. E quem que não é, sabe, vítima da cárie, certo? Presa da cárie. Eu fui, tá certo? Os meus dentes hoje são todos obturados, tem mais de 50 anos essa obturação. Já teve dentista aí que quis arrancar essa obturação, mas eu não deixei, tá certo? É um tipo de obturação escura. E eu me lembro como essa obturação foi feita, ela foi feita num órgão de assistência médica, no pecúlio, pecúlio dos funcionários da prefeitura, na época, acho que era assim que chamava, não sei. Ficava ali na Almirante Barroso, onde está lá o mesmo órgão de assistência médica, de assistência clínica da prefeitura e o órgão de previdência deles lá, tá certo? E lá embaixo no térreo tinha um médico que dava a assistência odontológica, tá certo? E fazia o serviço de dentista, aquela coisa toda. E eu sei que eu estava já no seminário quando eu saía de lá, sabe, dias pela parte da tarde, ia para lá, e o diretor deixava, sabe? Eu pegava um ônibus, eu não sei quem me dava o dinheiro para o ônibus, e eu descia de frente ao bosque, atravessava e ia lá fazer, sabe, limpeza nos dentes e obturação. Rapaz, o cara me obturou todos os dentes, vê se pode. Estavam todos eles bronqueados. Rapaz, eu não sei. E esse cara, rapaz, lá, eu tô querendo dizer que o nome do cara era Nascimento, eu não sei se era Nascimento o nome do cara, sabe? Era um negão, sabe? Ruim de bola que só a porra, tá certo? Porra. Mas de vez em quando a gente chamava ele, sabe? Ele ficava por ali, chamava ele pra ele entrar no time pra completar, tá certo? Era um cara espigadão assim, sabe? Porra. Rapaz, eu só sei que é assim, sabe? Essas coisas. Eu falava de saúde bucal, pô, meti um bocado de dia, fiz um bocado de digressão agora aqui, tá certo?
E eu já disse que eu vou chamar esse vídeo de Bannon, é o sofista Bannon, porque o Bannon é um mentiroso safado, tá certo? E o que se faz hoje no mundo, a parte que mais se faz no mundo é mentir, tá certo? Mas eu não vou, aqui eu já abri o meu, é o YouTube, tá certo? Mas eu quero pegar o meu X, que eu quero ver uns posts que eu fiz. São agora 6 horas e 26, e aqui no, não sei quantos minutos, são 20 minutos de vídeo. Vou abrir aqui o meu X, tá certo? Eu fiz uns posts agora de manhã cedo. E deixa-me ver aqui o que foi, que eu postei. Eu quero fazer algum comentário a respeito, tá certo? Bora ver aqui no perfil. Eu tenho 17 seguidores e 18 seguindo, tá certo? Tem um a mais. E o primeiro, rapaz, sabe, o primeiro que tem aqui, sabe, magistrados, inclusive desta Suprema Corte, nunca julgam caso que tem o quê, rapaz? Que tem interesse. Cadê? Deixa eu ver aqui. É um post do Xandão aqui, sabe? O Xandão tá apertado, o Xandão virou alvo, tá certo? Magistrados, diz ele, inclusive desta Suprema Corte, nunca julgam caso que tem ligação, diz Moraes. Moraes classificou como uma mentira absurda a afirmação de que o Supremo autorizou que os magistrados julguem causas de seus parentes. Rapaz, o caso é o seguinte. O pastor Caio Mário... Caio o quê, rapaz? Como é que chama aquele pastor, hein? Não é Caio Mário, não. Não sei se é Caio Mário. Tem um pastor aí, Caio não sei o quê. Esse cara, rapaz, sabe, é um pastor velho, já um pastor evangélico velho, e de repente ele fica aí, sabe, querendo ganhar, assim, sabe, visibilidade, ganhar, sabe, atenção. Diz ele que ele está mais de 40 anos, 50 anos nessa vida, tá certo? E ele fica apontando o dedo para os colegas, para o Malafaia e para outros tantos aí, sabe, para o Edir Macedo e para outros tantos, sabe, para aquele cara do Rio de Janeiro, como é que chama aquele cara do Rio de Janeiro? E todo mundo está abaixo dele, tá certo? Todo mundo é menor que ele, certo? Ele é o maioral, tá certo? E ele estava apontando essa história aí, essa história. Ele falou do caso do Salomão, tá certo? Que foi filho da Betsaba, mulher de Davi, tá certo? Viúva de Urias, tá certo? Urias que o Davi mandou matar, tá certo? Para ficar com ela. E ele é assim, um cara assim, sabe, que tenta ser da hora, tá certo? E usa uma linguagem que pretende ser uma linguagem avançada, tá certo? É incompatível com o pastor. E veja que eu estou falando dele aqui porque eu li aqui, sabe, que fala de julgamento. Magistrados, inclusive, dessa Suprema Corte nunca julgam caso que tem ligação, diz Moraes. Moraes classificou como uma mentira absurda a afirmação de que o Supremo autorizou que magistrados julguem causas de seus parentes, tá certo? Então, o que tem em questão aqui é essa... Eu não sei por que eu meti o Caio no meio. Eu não sei se foi aquele caso de Madalena, daquela mulher da cidade de Madalena, que era prostituta e que foi acusada, ela foi arrastada pelos cabelos, jogada na frente de Yeshua. E ali ele disse, mestre, está aqui uma safada, uma prostituta, essa mulher, ela fere a lei, ela viola a lei, ela é prostituta e por isso ela deve ser apedrejada. E aí foi quando se levantou o Viário, que estava fazendo a entrevista, levantou, né, a ideia, sabe, de que para se praticar a prostituição tem que ter duas pessoas. Cadê? Ali estava a mulher, tá certo? E cadê o varão, tá certo? Ou uma varoa mesmo que pudesse estar ali numa relação de prostituição com ela? Cadê? Talvez os próprios prostituidores fossem ali, sabe? Estivessem ali, fossem aqueles que estavam levando a mulher arrastada pelo cabelo. Na verdade, os caras queriam colocar Yeshua numa saia justa e essa é a questão, tá certo? Mas veja que o que está em questão aqui é a questão de julgar, tá certo? A questão de julgar. Eu sou do meio jurídico, tá certo? E como é que você vai, sabe, apreciar questões, sabe, aí, sabe, sem ter interesse, tá certo? As pessoas, sabe, nascem em famílias, as pessoas têm relações sociais, tá certo? E no mundo que a gente vive, o crivo para se viver nesse mundo lucrar, é ganhar dinheiro, sabe?
é exercitar a ganância, o poder, sabe, de tirar vantagem de alguma maneira, a sociedade que a gente vive é a sociedade dos privilégios, e que é todo mundo privilégio, todo mundo quer viver bem, tá certo? Tem esse post agora do Xandão aqui, mas tem um outro mais adiante, tá certo? E aqui ele está falando assim no genérico, certo? Dizendo que lá no Supremo não tem essa história, não. Pode acreditar, tá certo? Que nenhum deles ali, sabe, julga casos que tem parentes aí, sabe? Casos de parentes. Então o que ele está falando, ele não vai dizer, mas ele é casado com uma mulher que é advogada, eu poderia já ir logo para lá. Eu acho que está aqui adiante o pôster, tá certo? E mas o fato é que ele é um cara da classe média, tá certo? E está aqui é de saia justa, tá certo? Ele está aqui sendo acusado. Veja, eles querem hoje a elite nacional, sabe, coligado com a elite mundial, querem o Brasil para si, na verdade é isso, sabe? E o Lula atrapalha. E eles querem, sabe, tirar o Lula da jogada, então tudo que eles estão fazendo aí, sabe, é para criar no eleitorado uma vinculação de Lula com toda a patifaria do mundo, tá certo? Com toda a corrupção do mundo, porque foi assim que foi a Lava Jato, tá certo? Se procurou criar dentro da Petrobras e se pegou a Petrobras por causa disso. E falando, eu veja que eu acompanhei essa história da Lava Jato e na sexta-feira, salvo engano, houve alguém num programa do Luiz Nassif, no GGN, ele levou um entrevistado para falar de um livro que fala da Lava Jato. Ele diz, sabe, que a Lava Jato essencialmente foi uma trama, uma conspiração política, tá certo? Tem uma expressão que quando você trabalha para você criar uma conspiração, você pode usar de várias ferramentas. Uma delas hoje é usar o poder judiciário, usar os juízes, tá certo? Para produzirem decisões que envolvam interessados ali, sabe? Que são acusados de conspiração, são acusados de corrupção, tá certo? É o que a gente chama de lawfare, tá certo? E o uso do processo judicial como uma ferramenta de guerra, tá certo? Para combater os inimigos. E o fato é que hoje os magnatas, os aristocratas, os oligarcas, os plutocratas dos Estados Unidos e do mundo, de um modo geral, mas em especial dos Estados Unidos, são os caras sujos, tá certo? Hoje, aí apareceu uma outra figura lá no programa do Nassif que clareou para a gente para dizer, sabe, que nessa questão do Epstein, sabe, o que menos interessa é a putaria que existe ali, sabe, envolvendo o Trump, sabe, o que mais importa ali é a questão da disputa pelo poder político, tá certo? O Epstein era um cara infiltrado, um cara do Mossad. Apareceu o Marcos Elias, um cara que foi preso dentro de uma cela junto com o Epstein, por acaso era um brasileiro e matemático, como foi o Epstein, o Jeffrey Epstein, tá certo? O Epstein, segundo o Elias, ele estava desconfiado do Marcos porque ele não entendia por que o Marcos estava ali, um cara assim, sabe, um cara sendo da matemática, um cara com a inteligência atinada, tá certo? Um cara safo, tão safo quanto ele, Epstein, tá certo? E o Epstein estava desconfiado, tá certo? O Epstein achava que ali ele era a vítima, tá certo? E ali a presa, tá certo? E o Marcos estava mandado por algum predador ali para vigiar. Faz lembrar aquele cara, rapaz, de um brasileiro que tem aí, que tá na hora aí dando entrevista para tudo quanto é lugar. Como é que chama o cara, hein? Que acusa o Sérgio Moro, sabe, de ter se aproveitado dele aí, sabe, para fazer espionagem, para, sabe, conseguir informações. Uma dessas informações era conseguir um vídeo do baile da cueca, tá certo? Que um tal de Bertoldo, advogado, sabe, tinha uma fita, uma gravação, um material desses aí, um arquivo, digamos assim. A palavra hoje é usar a palavra arquivo. E havia um vídeo, sabe, que gravou ali, sabe, um vídeo cujo conteúdo era ali, sabe, uma gravação de uma cena de putaria no Hotel Bourbon. Onde é que é esse Hotel Bourbon, hein? O Hotel Bourbon é onde? Lá é no Paraná, é em Brasília, onde é? Eu não sei onde é.
Eu só sei que esse Bertoldo mandou 2 aviões pegar todos os juízes lá do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tá certo? E levar para esse Hotel Bourbon. E ali iam garotas de programa, tinha uma cafetã chamada Mille, e ela, sabe, pegava as meninas ali, dizem até que poderia, sabe, aquela menina ali, sabe, que casou com o Bolsonaro, a outra que casou, a Marcela, que casou com como é que chama ele, aquele ex-presidente, o Temer, certo? Se diz aí que a Marcela e a outra lá, sabe, poderiam, se não foram, poderiam ser, sabe, daquelas meninas de Brasília, sabe, que atendem ali, sabe, o pessoal do Congresso, dos deputados parlamentares, tá certo? E empresários que vão desgarrados para Brasília, aquela coisa toda, tá certo? Eu sei que como é que chama o cara, hein? Ele conta aí, esse cara que foi infiltrado aí, sabe, tipo o Epstein, para, sabe, ali fazer ali, sabe, espionar as pessoas e tal, e ali conseguir provas e documentos para fazer chantagem, rapaz. Teve um deputado federal aqui que se elegeu fazendo chantagem, ele era radialista e ele mandava espionar as pessoas, sabe, empresários, principalmente os endinheirados, tá certo? E aí, sabe, usava aí a rádio para dizer: ei, fulano de tal, olha, eu tenho um negócio aqui, tá certo? E começava a falar ali, o empresário mandava recado ali, sabe, através de pessoas, dizia: para com isso aí, bora ajeitar aqui a situação. E dessa forma esse deputado se elegeu, rapaz, mas depois ele caiu em desgraça e levou a breca, tá certo? E, salvo engano, ele está se ele não estiver na penitenciária, passou por lá, tá certo? Quando já são aqui, deixa me ver, 31 minutos. Eu acho que acabei, já esgotei, eu não posso ir mais adiante, tá certo? Eu disse que eu ia chamar, sabe, esse vídeo o sofista Bannon, tá certo? Eu vou chamar, eu vou manter, vou segurar, tá certo? Porque eu penso que o Bannon tá por trás de tudo isso aí que tá acontecendo no mundo, tá certo? E a gente está numa pressão desgraçada. E no fundo mesmo o que está em questão, rapaz, não é, sabe, uma moral civilizatória como queria Kant, tá certo? Não é, bicho, sabe? Não tem essa intenção aí luterana, sabe, no mundo, sabe? Não tem, tá certo? O que temos no mundo hoje é a depravação, tá certo? E tem um vídeo aqui que eu coloquei, um outro post, tá certo, que fala exatamente disso. Deixa-me ver aqui. Não sei se vai dar tempo. Tá aqui, ó, tá aqui a Barce e tá aqui o Xandão, tá certo? Eu coloquei assim. Quem liga, o animal vai puxando a carroça ou carregando o bandoleiro sem tempo para parar e caga, tá certo? E continua andando. Zera tudo então, Deus. Manda um dilúvio ou let's fall out, 5 bombas de Oppenheimer, tá certo? Enfim, na Bíblia, sabe, quando Deus estava enfesado, ele destruía o mundo, tá certo? O dilúvio foi uma dessas reações que ele teve de impaciência com o ser humano. Assim faz, assim, sabe, faço eu agora, sabe, pedindo que Deus tome aí um tento, tá certo? E mande logo aí, sabe, um corretivo nesses humanos escrotos, tá certo? Fico por aqui, rapaz, acabou com o falador. Ernesto, tá certo? Que falar muito da Bom Dia Cavalo neste domingo. Bom dia.